uma série hoje, nós vamos começar uma série de ensinos de poder hoje, uma série que fala sobre fundamentos apostólicos. Porque muitas pessoas já me perguntaram: pastor, por que um ministério apostólico? Que coisa é essa? Por que um ministério apostólico? O que é isso, pastor? Então nós vamos começar a dar ensinos de poder sobre fundamentos apostólicos. E o que é isso? O que é um fundamento apostólico? Fundamento apostólico nada mais é do que você saber, do que você conhecer, como é que você faz para estar andando debaixo do ID de Deus. Porque muitas vezes as pessoas chegam na igreja e pregador diz assim: irmão, você tem que cumprir o ID de Deus, você tem que ir fazer a obra de Deus. Mas você foi habilitado para isso já? Você já foi capacitado para isso? Deus te ungiu para isso? Deus te deu ferramentas, estrutura para ir cumprir o ID de Deus? Porque se você for cumprir o ID de Deus sem antes estar habilitado debaixo de uma unção, debaixo de um envio apostólico, você vai e você morre. Jesus nunca mandava ninguém sozinho. Jesus sempre dizia: pega um e outro e vão. Mas antes, Jesus treinou 12 apóstolos durante 3 anos e meio. E mesmo os apóstolos andando com Jesus, ainda na hora que Jesus estava dizendo: eu vou morrer, Pedro andava com Jesus e disse assim: está amarrado, Jesus, o senhor não vai morrer não. Jesus olha para ele: está amarrado você, arreda-te daqui, Satanás. Então muitas vezes nós não sabemos como é que nós vamos fazer o ID de Deus. Por isso que o Senhor está mandando eu ensinar você o que são fundamentos apostólicos. O que é que você precisa estar embasado teologicamente e na unção de Deus. Quando eu digo teologicamente, não é você fazer uma teologia, não é você ir lá fazer um curso teológico, porque curso teológico vai formar teólogos. Mas intimidade com Deus forma servos de Deus. Amém? Intimidade com Deus forma servos de Deus. Enquanto a teologia forma pastores teólogos, a intimidade, o andar com Deus, o entendimento espiritual forma servos de Deus. Então abra a tua Bíblia aí, 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu vou usar o exemplo da vida de um cara, que eu gosto desse cara, Davi. Aleluia. Os anjos estão se movendo aí, viu, irmão? Somos uma igreja de mistério, viu? Nós somos uma igreja do povo louco que crê no sobrenatural de Deus. Então se prepara, porque Deus pode sapecar você de fogo. Amém, irmã? 1 Samuel 16, versículo de número 10. Eu vou ler do 10 a seguir, para você ter entendimento do contexto. 16, 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, dizendo diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé assim: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel, o profeta, a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o que é mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamar, pois não assentaremos à mesa sem que ele esteja no nosso meio. Então mandou chamar Davi e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois ele é o rei de Israel. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? Só até aí. Como é que eu preciso, como é que eu vou ser habilitado numa unção de Deus para cumprir um ID de Deus? Nós temos muitas pessoas aqui dentro da igreja que tem chamado, que tem ministério, que tem chamado apostólico, que tem chamado profético. Mas como é que nós vamos entender que Deus está nos chamando? Como é que nós vamos entender que é o tempo certo de irmos e cumprirmos o que Deus chamou?
Porque uma coisa é você receber uma profecia. Eu recebi uma profecia que eu ia ser pastor aos 15 anos de idade. Eu recebi uma profecia que Deus me daria uma igreja aos 15 anos de idade. Só que naquela época, eu não saí procurando salão, eu não saí procurando membros de igreja, eu não saí mesmo porque eu não gosto de membro de igreja, viu, irmãos? Os irmãos sabem disso, nós estamos atrás de discípulos, de filhos espirituais dessa casa. Eu não saí atrás de ninguém aos 15 anos. Sabe o que eu fiz? Quando eu recebi aquela mensagem, quando eu recebi aquela palavra, eu voltei para minha casa. E aí começou a grande prova de Deus. Foi aí onde Satanás disse: você recebeu uma palavra? Pois bem, eu tiro toda essa palavra de você. Que? Quando Satanás sabe que Deus lançou uma palavra sobre você, ele vai levantar tudo e todos para destruir essa palavra acima de você. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque você precisa entender. Quem é que tem promessa de Deus aqui? Por favor, levante a sua mão. Quem ainda não cumpriu, quem as promessas não foram cumpridas ainda na sua vida? Tem um monte que ainda não cumpriu na minha vida, não é? Saiba que quando Deus liberar uma palavra para você, Deus já decretou no reino do Espírito, aquilo vai acontecer e ponto final. E não tem nem demônio, nem nada que pode destruir essa promessa de Deus na sua vida. A única coisa que pode destruir é você mesmo, você dizendo: eu não quero. E se Deus quiser ainda que essa promessa se cumpra, mesmo você não querendo, Ele faz igual Jonas. Você vai para um lado, Ele manda o barco entrar numa tempestade e você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. E assim aconteceu com Davi. Eu vou voltar um pouquinho para você entender como é que começa um chamado apostólico, uma palavra apostólica na vida de alguém. O povo de Israel não tinha rei. O povo de Israel era comandado por profetas, por juízes. O povo de Israel era o único povo que não tinha um representante, porque o representante deles era o próprio Deus. Mas muitas vezes nós caímos no erro de queremos o que o outro tem. Muitas vezes caímos no erro de que Deus só faz como o outro faz. Ah não, agora o mistério é cantar forró. Aí vai todo mundo cantando forró e acha que o Espírito Santo só se manifesta no forró. Querido, o Espírito Santo vem conforme Ele toca no seu coração. Ele não tem modo nem forma específica. Ele vem da forma que Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quer. E Ele usa o seu jeito. Tem muitas pessoas aqui que não tem aquela pregação, e nem eu tenho aquela pregação de toca, 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 toca. Você já viu igreja pentecostal assim? Jesus não vem apenas nisso. Jesus vem quando uma palavra de Deus é liberada na vida de alguém e lança essa palavra sobre ela, aquilo acontece. Como é o seu jeito? Deus vai usar a forma que você é, a forma que Deus fez você. Deus não muda a personalidade, Deus transforma a personalidade. Deus quer transformar como você é, para que você ande debaixo de um envio apostólico de Deus, para que você cumpra aquilo que Deus te chamou. E agora o povo estava lá: ô Samuel, ô profeta, nós queremos um representante, nós queremos um rei, porque todas as nações têm um rei, e por que nós não temos? Nós vamos perder a guerra. Hein? Já pensou assim? Você já passou por isso? Já passou? Eu preciso ser igual ao outro para Deus me usar. Não, querido, você tem que ser como Deus chamou você para ser. Deus não queria um rei para Israel, porque o rei todo-poderoso era Ele. Mas o povo estava pedindo: me dá um rei, me dá um rei. Deus atende o desejo do nosso coração, sabia? Deus atende. Muitas vezes nós não entendemos que estamos fora da vontade plena e absoluta de Deus e estamos na vontade permissiva de Deus. Você tem escolha. Deus não te fez robô. Você tem escolha de escolher o que você quiser. Mas Deus tem um plano absoluto e perfeito para você, amém? Deus tem um plano. Espere o tempo de Deus, espere a forma de Deus. No tempo de Deus tudo se encaixa e tudo vai andando conforme Ele quer. Não queira colocar a sua mão. Eu vou dar uma mãozinha para Jesus. Jesus não precisa da sua mão, Jesus precisa do teu coração, irmão.
quando ele tem seu coração, ele faz o que ele quer com você. Davi estava lá, depois de ter pecado com a Batseba, o que fez Davi? Caiu com a terra no pó e disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. E ele continua depois, 51:17, porque Deus não abre mão de um coração quebrantado e contrito. É isso que você precisa ser e ter para Deus, um coração quebrantado e contrito. Você não precisa ser como o mundo diz que você tem que ser. Aliás, você tem que ser contra o que o mundo diz que você tem que ser, para que você ande debaixo de um envio apostólico, para que você ande debaixo de um envio e de uma direção profética para você. Mas o Senhor atendeu o chamado, o Senhor atendeu o pedido do povo. E o que fez o Senhor? Samuel: tudo bem, eu dou um rei para o povo. Ungirá Saul. Ele é bonito. Daqui para cima não tinha ninguém igual Saul. A Bíblia diz isso, que ele era maior, do ombro para cima não havia ninguém como Saul. Sabe por quê, irmão? Deus não pega qualquer um. Primeiro ele vai te quebrar, ele vai te amassar, e depois ele vai te reconstruir, porque ele não pega qualquer um, ele pega aquilo que é de melhor que tem em você. E quando você der o seu coração, e o que eu falo de melhor não é a aparência física, o que eu falo de melhor que Deus pega é a tua vontade, a plena vontade do teu coração. Jesus pega você, amassa primeiro, porque ninguém que não é quebrado não pode receber uma unção apostólica, um envio apostólico. Com 15 anos eu comecei a ser quebrado, nascido dentro da igreja, mas só aos 15 anos eu comecei a encontrar Jesus de verdade. Só aos 15 anos eu comecei a ter conhecimento de quem era o Deus de Israel. E aí você acha que depois que eu recebi uma palavra, olha, eu vou te dar um ministério, você vai ser um príncipe. Príncipe quer dizer pastor, príncipe quer dizer ministro. Você acha que eu fui lá sentar na cadeira bonita e dizer, agora eu virei pastor? Não, eu fui para a caverna. Sabe qual é o grande problema de nós? Recebemos uma palavra profética aqui e queremos que ela se cumpra amanhã. Sabe qual é o grande problema da igreja? A igreja recebe uma palavra e quer que aquela palavra se torne realidade na hora. Nem toda palavra é assim. Primeiro você vai ter que ser amassado, primeiro você vai ter que ser quebrado, depois amassado, depois passado na moinha. Mas pastor, isso dói. Dói. Mas quando Deus reconstrói o vaso, Ele reconstrói do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E o vaso agora pode ser de barro, mas dentro existe algo que só os filhos de Deus têm, que é chamado de unção de Deus. Se você tem unção de Deus, você pode ser pequeno, baixo, gordo, alto, magro. Pode ser o que for. Pode ter passado por câncer, pode ter passado por afronta, pode ter passado por todas as coisas, pode ter passado por depressão, pode ter passado por isso, por aquilo, mas se você tem dentro de você unção de Deus, você é um vaso de barro que Deus quer usar você. Amém, irmão? Não é proibido dar glória a Deus aqui não. Bora pra cima. Sabe o que acontece? Depois que Saul é ungido rei, e agora, adiantando a história, depois que Saul é ungido rei, ele começa a governar. O Senhor estava abençoando, o Senhor estava com ele, até que ele começa a desobedecer a Deus. O profeta Samuel disse assim: vá, Deus, o Todo-Poderoso, fará com que Israel ganhe a guerra, mas espere lá, porque eu chegarei daqui 7 dias, e daqui 7 dias apresentaremos sacrifício a Deus, e o povo vai para a guerra. Sabe o que Saul fez? Se precipitou. Sabe qual é o problema de nós? Queremos correr com as coisas de Deus, quando as coisas de Deus não estão no nosso tempo. Saul, desesperado em querer subir para a guerra, o povo afrontando Israel, o que Saul fez? Saul era rei, e rei não poderia oferecer sacrifício. Isso era papel do sacerdote, isso era papel do profeta. Sabe o que Saul fez? Assim como nós fazemos. Deus me chamou, vamos lá, vamos embora, vamos fazer. Espere o tempo de Deus, espere o tempo de Deus, não coloque a mão fora do tempo de Deus, porque se você fizer isso, a justiça de Deus recai sobre você. Quando Samuel apresenta sacrifício a Deus, instantaneamente, naquele momento, chega o profeta e fala: o que você fez?
Ah, você estava demorando muito, eu já adiantei o processo, vamos para a guerra. Sabe o que Samuel falou para ele? Saul, você colocou a mão naquilo que era para mim colocar. Aquilo que era para eu fazer, você fez. Por isso o Senhor começa a tirar a unção da sua vida. Por causa de uma desobediência pequena, Deus pode arrancar a unção que Deus colocou em você. E você pode agora estar caminhando debaixo de uma palavra maldita do próprio Deus. Ah, vamos lá qualquer um, vamos lá, não, eu sou pastor, eu sou isso, eu posso, eu faço. Não, irmão, respeite a autoridade eclesiástica, respeite a autoridade que Deus colocou em cima de você, respeite a cobertura espiritual que Deus colocou sobre a sua vida, porque se você respeitar isso, você vai andar no tempo do envio apostólico de Deus para você, e se você anda no tempo certo, nada, nenhum problema chega para você, nada, absolutamente nada. E ainda Deus estava usando Saul. Agora sabe o que acontece? Saul mais uma vez, Deus manda o povo de Israel ir até os amalequitas e diz assim: Saul, pegue tudo que vocês encontrarem, do rei até os animais pequenos, do rei, as mulheres, os homens, as crianças de colo, as mulheres, os velhos, as velhas, e matem todos, porque eu não tenho aliança com o mundo. E Saul chega lá e encontra o rei Agag. E sabe o que Saul faz? Ele pega tudo que é de bom. Saul chega lá e olha: nossa, quanto gado bom, quanto gado gordo. Eu não vou matar isso não. Se Deus te deu uma direção, cumpra essa direção mesmo que seja loucura. Sabe o que acontece? Saul, preste atenção, querido. Saul volta com todo aquele povo e agora se encontra com Samuel, encontra com o profeta. Por isso que ninguém gosta de encontrar profeta, porque profeta que é profeta, e a Bíblia diz que Samuel, não existiu erro em toda a face da terra, em toda a vida dele não existiu erro na vida de Samuel. Por isso que é difícil encontrar profeta, porque profeta vai apontar e vai dizer assim: eu te amo, mas você está errado. Sabe o que aconteceu? Samuel chegou e disse assim: e aí, Saul, o que tu fez? Por que é que tu não matou tudo o que Deus tinha mandado? Você deixou aquilo que era bom, e o rei você não matou. Por que é que você não matou Saul? Saul era direto a direção: mata tudo. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós saímos do mundo, e temos coisas que o mundo nos dá, nós não queremos perder. Aquilo que você tem aliança com o mundo, ou aliança com o passado, se você não abrir mão, você não é liberto, você não é curado. Você precisa abrir mão de tudo aquilo que Satanás te deu, tudo aquilo que você fez em nome de Satanás, você precisa abrir mão disso, e dizer: agora o Senhor quer me quebrar, então eu deixo ser quebrado por completo. É aí que entra o grande erro. Pessoas se convertem, pastores se convertem e eram um macumbeiro. Você acha que ele perdeu o dom da adivinhação? Não. E o diabo fica tentando ele. Fez isso com Jesus. Lembra o que Satanás fez com Jesus? Lá em cima do templo: eu te dou todo esse templo, eu te dou todo esse mundo, é todo teu. O que o Senhor fez? Eu não tenho um pacto com você. Você precisa abrir mão. Sabe por que está te prendendo? Sabe o que está te prendendo e você não cumpre o seu chamado? É porque você ainda está preso com aquilo que o mundo te deu. Você está preso ainda com picuinhas lá de fora. Você está preso com as coisas do passado. Você precisa dizer: Senhor, eu arranco tudo de mim, eu abro mão para fazer a tua vontade, Jesus. Amém? Tá doendo a mensagem, irmãos? Você quer ser chamado e andar debaixo de envio apostólico? Você tem que passar primeiro pela unção de Deus. Tem 5 tópicos de fundamentos apostólicos. Talvez a gente leve 3 domingos, porque eu quero discorrer ela bem calmamente. Sabe o que aconteceu? Olha a mentira de Saul. Não, Samuel, eu trouxe isso aqui para oferecer sacrifício a Deus. Eram os melhores, Samuel.
Eu trouxe os melhores para oferecer sacrifício a Deus. Mentiroso. Ele ia pegar para ele. Era mentiroso. De Deus não se esconde nada. Não adianta se esconder de profeta, irmão. Não adianta se esconder da voz profética. O profeta, se é educado, pode até deixar você pensar que você ganhou, mas o profeta na verdade sabe que você mentiu. Sabe? Você acha que o profeta, você mentir para o profeta, você acha que você vai sair ganhando? Você está perdendo. Sabe por que você está perdendo? Porque você está impedindo o chamado de Deus na sua vida mesmo. Você está impedindo que Jesus cumpra em você aquilo que Ele projetou. Aquilo que nós cantamos, Deus de aliança, Deus de promessa. Você precisa deixar que Deus cumpra em você o chamado dele. Saul não estava deixando, porque Saul era arrogante. Se você for ler a história de Saul, ele fez o pacto igual a igreja de Sardes fez lá em Apocalipse. Saul chegou a ponto de consultar bruxa. Pode? Um cara que foi ungido por Deus, ele chegou a ponto de consultar a bruxaria para ver o que o Deus da bruxaria ia falar para Israel, sendo que Deus era o Deus de Israel, Deus era o Todo-Poderoso e não queria rei, mas pelo pedido do povo ele colocou o homem lá. E agora sabe o que ele fez? Sabe o que aconteceu com Saul? A Bíblia diz assim, que Deus arrependeu de ungir Saul como rei. Deus arrependeu de ter chamado aquele homem para reinar a sede do reino de Deus na terra. Sabe por quê? Por desobediência, por arrogância, por não acreditar que debaixo de um envio de Deus, todas as coisas se cumprem. Todas as coisas se cumprem debaixo de um envio de Deus. Tudo isso acontecendo. Preste atenção, irmão. Deixa as crianças, preste atenção aqui em mim. Os pais cuidam das crianças, mas os outros prestem atenção em mim. Tudo isso acontecendo com Saul. Lá no meio do mato, lá no deserto, onde ninguém via ninguém, existia um homem chamado Davi. E Davi, como eu e você, estamos patentes a todo o olhar de Deus. Tudo que você faz, Deus vê. Você não precisa esconder de mim como pastor dessa casa, porque tudo que você faz, Deus vê. As pessoas me perguntam, mas pastor, como é que você cuida das suas ovelhas? Como eu cuido? Eu deixo o Rei dos Reis cuidar, e se precisar ele fala alguma coisa para mim, e eu falo para minhas ovelhas. Eu não prendo ninguém, irmão. Eu não ponho porta ali dizendo, você não pode sair daqui, você não pode visitar outra igreja. Não, sabe por quê? Porque aqui tem grama verde, eu sei da grama que eu cuido, e aonde tem grama verde vem ovelha comer. E Davi fazia isso. Você acha que Davi estava preocupado em aparecer igual os irmãos, os 7 irmãos dele, que nós lemos? Davi estava preocupado em cuidar das ovelhas do pai. Davi estava preocupado se algum lobo ou algum leão ia aparecer, ou algum urso ia aparecer para destruir as ovelhas. É isso que eu estou preocupado aqui. E é isso que nós estamos batendo de frente muitas vezes. Batendo de frente com potestades malignas que você não faz ideia. Sabe por quê? Tudo para que você cumpra o teu chamado e a tua direção apostólica, o envio de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes nós vamos ter que segurar você, porque você vai querer correr, eu vou ter que segurar você. Muitas vezes eu vou ter que empurrar você, porque você está lerdo, eu vou ter que empurrar você. Tudo isso, sabe por quê? Para você cumprir o seu chamado de Deus. Tudo isso. Sabe o que aconteceu com Davi? Tudo aquilo acontecendo com Saul. Davi estava lá, quietinho, no meio do mato, cuidando das ovelhas de Deus. E quando, preste atenção, irmão, se Deus te chamou para alguma coisa e você não correspondeu a Ele, Deus tira a unção da sua mão e coloca em outro. Ah, não, mas isso não existe. Deus tira a unção da tua mão e coloca em outro. O que aconteceu? Quando o Senhor olha para Saul e diz assim: Saul, eu me arrependo de ter ungido você como rei de Israel. Automaticamente há uma transferência de unção apostólica de Saul para Davi. Automaticamente. A Bíblia diz assim que o profeta Samuel fica triste, fica lá cabisbaixo na casa dele.
Senhor, o Senhor arrependeu de Saul. E detalhe, irmão, preste atenção numa coisa. Quando o Senhor disse para Saul: eu me arrependo e tiro a unção de você, o profeta Samuel sai da presença dele. Quando o profeta Samuel está saindo, ele segura no vestido, na túnica do profeta e rasga um pedaço. Sabe o que significou isso? Profeticamente, Samuel olha para ele e diz assim: isto é um ato de que a sua unção foi quebrada, você foi cortado do meio de Israel. Agora não tem mais unção sobre você. A unção apostólica, o envio apostólico não está mais sobre você, Saul. Passado um tempo, o Senhor chega em voz profética para o profeta Samuel e diz assim: Samuel, porque ainda se entristece, sendo que eu já ungi outro para governar a minha casa. Pega, levanta, coloca óleo no chifre e venha, porque eu vou ungir um da casa de Jessé. Primeiro detalhe, solta o shofar agora um pouquinho, vou usar antes. Quando Deus fala com Samuel, existe isso no reino do Espírito. Ele vai soltar, você vai ouvir. Quando Deus fala com Samuel, acontece exatamente essa voz profética no reino do Espírito. Olha, acontece isso quando o Senhor fala com Samuel. Ei, Samuel, por que é que ainda se entristece? Eu já ungi outro para governar a minha casa. E o reino do Espírito é tocado esta voz. É soltado isso no reino do Espírito. Todo Israel espiritual estava ouvindo isso. Sabe o que é isso? Sabe o que é o som do shofar? O som do shofar dizia: povo, eu mudei algumas coisas. Povo, eu chamo vocês para arrependimento. Povo, eu estou me movendo na face da terra em prol da vida de vocês. Toda vez que você ouvir isso, saiba que algo no reino do Espírito está acontecendo. Saiba que o Espírito Santo está sendo chamado, proclamado para aquele lugar. Toda vez que você ouvir o som do shofar. Aconteceu isso no reino do Espírito quando o Senhor falava com Samuel. Sabe o que fez Samuel? Sabe o que fez Samuel? Atendeu a voz de Deus e foi. Mas preste atenção no que o que o Senhor disse para Samuel. O Senhor disse assim: põe azeite no chifre e venha. O Senhor não disse põe azeite no chifre e vai. Quando Deus te chamou para algo, o Senhor já está com você e manda o profeta vir até você. Quando Deus te chama para alguma coisa, não espere que Deus venha junto com o profeta. Deus já está com você, há muito tempo atrás. E diz assim: ei, profeta, pode vir porque eu estou aqui. Venha ungir Davi porque eu estou aqui. Amém? Está doendo? Não? Está entendendo o que Deus quer com você? Está entendendo o que é o início do chamado apostólico, é o início de um fundamento apostólico na sua vida, é você esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Não corra, irmão. Nós demoramos 8 meses e alguns dias para estar aqui, e ainda demos um passo de fé, e eu preciso que você nos ajude com toda essa casa. Nós demos um passo de fé, mas esperamos o tempo de Deus. Os irmãos que nos acompanham do início, sabe quantos profetas foram lá na igreja e disseram: começa a procurar salão. E eu rodei tudo quanto é tipo de imobiliária nessa cidade para procurar um salão que nós conseguíamos pagar, por fé. E eu entendo que se Deus nos estabeleceu aqui por esse tempo, algo Deus irá fazer aqui neste lugar por este tempo. Sendo para tocar os que estão por perto, sendo para tocar os que estão por longe. Tem gente do Taquaral, tem gente da Vila União, tem gente de lá, de cá, de todo lado, que vem aqui. Porque eu esperei o tempo.
Eu não saí aos 15 anos atrás de ninguém. Eu esperei o tempo de Deus. E aos 22 anos foi quando Deus me deu um ministério. E aos 29 anos que Deus nos deu essa igreja. Primeiro você precisa esperar o tempo de Deus, para que Deus cumpra em ti o chamado de Deus. Não adianta você chegar aqui e querer tomar posição, porque a posição quem coloca é Deus. Não adianta você chegar aqui e ficar escondido, porque se Deus te chamou, Deus vai fazer com que eu te chame para vir para cá. Não adianta ficar escondido, irmão. Jesus te acha. Ele te acha. Olha só. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, é o versículo que nós lemos. Quando ele chega na casa de Jessé, ele vê todos os bonitos, os filhos bonitos, todos os teólogos, todos os especialistas em guerra, todos os especialistas estavam lá, os 7. Era um cara, olha, lindo em tudo que fazia. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o teu coração. Deus não olha o que você tem, Deus olha o que você tem para dar a Ele. O que você tem para dar para Deus? Jesus não olha o quanto de dinheiro você tem, Deus olha o quanto você gasta de dinheiro para abençoar Ele. Sabia? Deus não olha o quanto de sabedoria você tem, Deus olha o quanto de humildade você tem para ser sábio nele. Deus não olha o teu tamanho, porque se olhar esse tamanho, coitado de mim, né? Deus não olha nada o que você tem por fora, Deus olha o que você é por dentro. A Jamila então, coitada, se fosse de tamanho, já estava perdida. Nós somos assim aqui, viu, irmãos? Nós brincamos assim, nós somos bem descontraídos. Deus não olha se você dá 10 ou se você dá 100 reais de dízimo e oferta. Sabe por quê? Porque Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Ele quer usar o teu dinheiro para abençoar a casa dele. Ele não quer usar o seu dinheiro. Escute, irmão, entenda uma coisa, eu preciso escrever isso, me lembra os pastores, eu preciso escrever isso, colocar na parede. Você não pode dar dízimo para ser abençoado, você dá dízimo porque você é abençoado, é diferente. Nós não estamos aqui atrás de dizimistas para serem abençoados, eu estou atrás de pessoas que são abençoadas, que dão o dízimo, devolvem o que Deus te deu. Entende a diferença disso? Se você entendesse isso, porque Deus um dia me explicou isso, eu falo isso porque eu quero que você entenda. O Senhor me disse: filho, eu não abençoo porque dá um dízimo, eu tenho um contrato com a minha palavra, que todo aquele que dá, eu retribuo, mas eu quero que pessoas abençoadas entendam que as primícias, que os dízimos e as ofertas liberam algo de mim na vida deles. Quando você entender isso plenamente, você não fica lá: ai Deus, é 100 reais, ai Deus, é 200 reais. Você dá, porque você é abençoado. Sabia? Quando o profeta chega lá e passa outro, eu imagino o profeta, porque nós somos seres humanos e nós olhamos isso aqui. Não adianta falar que você não coloca a roupa para mostrar para o outro, porque você coloca a roupa para o outro ver, não é? A gente se coloca bonito para o outro ver. Isso é normal do ser humano, porque julgamos pela aparência, condenamos e julgamos pela aparência. Mas sabe como que Deus faz? Deus olha o que tem de melhor dentro de nós. O profeta chega: olha esse aqui que bonitão, é esse que é o rei de Israel, lindo, especialista em guerra, é ele. Samuel não é. Passa 1, 2, Jesus, agora é esse, Senhor. Samuel, ainda não. Passa 7, acabou os filhos. Imagina, agora você que é profeta, imagina o desespero. Mas Senhor, cadê? Acabou os filhos. Deus usa profeta para ir contra a mão do mundo. Deus não usa profeta para ir na direção do mundo, não. Deus usa profeta para andar e estar na contramão da vontade humana. Eu imagino a cabeça do profeta perguntando para Jessé: acabou seus filhos? Tem algum escondido ainda? Que não é nenhum desses. Olha o que Jessé fez.
Jessé parou e fez assim: ah, tem mais um. Você já se sentiu assim? Já? Tem mais um lá, esqueci dele. Ele tá lá cuidando das ovelhas, eu esqueci dele, profeta. Samuel era a autoridade máxima naquela época. Quando o profeta chegava na casa de alguém, todo mundo tinha que respeitar. Ninguém sentava na mesa antes que o profeta, como profeta e sacerdote, sentasse na mesa. Era como se você recebesse a presidenta hoje na sua casa. Todos esperando o profeta falar o que ia acontecer. Sabe o que o profeta disse? E o que Deus falou de mim, de você, no reino do Espírito? Enquanto o Miqueias não chegar, ninguém senta na mesa. Enquanto a Maria não chegar, ninguém senta na mesa. Enquanto o João não chegar, ninguém senta na mesa. Ninguém. Tudo isso por causa de um Deus que ama você. Tudo isso por causa de um Deus que sabe e discernir e conhece você, que espera o tempo dele para cumprir as promessas. Tudo isso um Deus que honra e unge pessoas que entendem um projeto e o tempo de Deus para todas as coisas. Ninguém senta na mesa então, Jessé, enquanto o menino que está lá no meio das ovelhas chegar. Eu imagino como aconteceu comigo e você, os bonitão olhando assim, mas quem ele pensa que é? Quem aquele menino pensa que é? Não vamos sentar na mesa? Já passou por isso? Aí chega o Davizinho sujo, pequeno, ele estava cuidando de ovelha, irmão. Ninguém que cuida de ovelha está cheiroso, estava fedido, com roupa feia. Ele chega lá na frente da autoridade máxima da época, e a autoridade máxima da época está esperando ele para ungir o rei de Israel. Deus já te pegou de surpresa assim? Pois se não te pegou, ele vai te pegar em nome de Jesus. Ninguém senta na mesa enquanto o Davi não chegar. Ninguém senta na mesa, hein? Eu imagino, irmão, vai comigo, viaja comigo nisso, na imagem, todo mundo esperando para sentar na mesa, o banquete preparado, porque para receber profeta, eu imagino que o Jessé já deu um cutucão na mulher dele, prepara o que tem de melhor, arranca do armário o que tem de melhor, porque o homem está aí. Imagina, enquanto lá passava um filho, passava outro, ele dizia, não é esse, não é esse, a mulherada lá correndo preparar as coisas, a mesa pronta. E agora vem o Davizinho fedido, cuidando das ovelhas de Deus, sem ninguém ver. Mas o Deus que tem patente todas as coisas estava vendo o que Davi fez. Assim como que você, que cuida das coisas de Deus, se você esperar no tempo certo, o Senhor vai chamar você, e não vai deixar ninguém sentar na mesa antes que você chegue lá. Ninguém senta na mesa. E agora Davi entra. Eu imagino que ele estava com vergonha. A hora que ele bateu o olho no pai, bateu o olho na mãe, bateu o olho nos irmãos, e no meio estava o profeta. Eu imagino que ele fez igual eu e você quando a gente está despreparado, não é? As mulheres iam correr no banheiro passar um negócio preto no olho. A Sandra não, né, irmã Sandra? Não borra. Hora que chega lá, eu imagino o homem estava tremendo. Que foi? Hora que ele olha no profeta, o profeta levanta o chifre cheio de azeite e diz assim: você é o novo rei de Israel. Você já passou por isso, irmão? Eu já. Eu já passei por isso. Ao mesmo tempo que foi bom, foi doloroso. E depois que a unção caiu em mim, doeu. Porque aí é onde você vai ser mais provado. Se o vaso tinha sido quebrado e destruído, agora Deus pega todos aqueles caquinhos e bota no fogo. Mas quando bota no fogo,
Ele respalda cada uma das palavras e dos passos que eu dei, que você dá e que Davi dava. Todos. Você acha que Davi foi bater na porta de Saul? Sai do trono porque agora eu sou rei? Depois que comeram. Você já foi num jantar onde ninguém gostava de você? É assim que Davi estava lá. Todo mundo com ódio. E o ódio é energia. Ódio é energia que nasce dentro do homem. Todos os 7 irmãos e o pai deviam estar olhando assim para ele, igual estou olhando para a Mangina. Fala, quem é ela que pensa? Quem ela pensa que é? Quem é esse pastorzinho? Ontem eu falei na igreja que eu não tenho nem cara e nem cabelo de pastor. Mas eu estou aqui em nome de Jesus. Né? Não tenho mesmo. Ainda que a gente está com o cabelo normal agora. Tem hora que a gente dá uma doideira no cabelo. Sabe por quê? Porque é o que está dentro de nós. É a unção que está dentro de nós. É quem faz as coisas acontecerem. Não é apenas o externo. Eu imagino Davi comendo lá e ele pensando, meu Deus do céu, eu vivia na monotonia. Ninguém estava me olhando, mas o Senhor estava me olhando. É nesse tempo aonde Davi aprendeu a ser atirador de flecha. E a Bíblia diz que ele cortava um fio de cabelo com a flecha. É no tempo da desgraça, é no tempo onde está tudo destruído, que você vira expert em algo que Deus te chamou. Lembra de Neemias? Neemias estava construindo um muro e um monte de gente querendo matar ele, querendo destruir ele. O que ele disse para o povo? É no meio da guerra que nós vamos reconstruir essa casa. É no meio da guerra. Não é na bonança, irmão, que você vai receber bênção de Deus. A unção de Deus vem para te capacitar. E esse é o primeiro tópico do envio apostólico. Deus está te ungindo para te capacitar. Mas nesta unção, é esta unção de Deus que vai trazer você para a glória dele. É esta unção de Deus que vai trazer você para cumprir o chamado de Deus na sua vida. É esta unção de Deus, quando o chifre cair sobre você, quando o óleo e o azeite cair sobre você, é que vai trazer você para a casa dele. Rabachora kalahai. Davi pega, termina de receber a unção, termina de comer, pega a sua trouxa e volta a cuidar de ovelha. É isso que Deus quer fazer com você. Como primeiro nível de um fundamento apostólico na sua vida, Ele quer ungir você agora. Ele quer ungir você agora. Fecha o teu olho. Eu quero todos os obreiros aqui na frente. Obreiros e cooperadores. Deus está dizendo no reino do Espírito: eu quero capacitar você para andar debaixo desse envio apostólico. Gil, elas... Esqueceu ele. Elas representam agora a autoridade profética e apostólica dessa igreja. Eu quero que você se levante da sua cadeira. Os pastores estão ali. Eu quero que você se levante e elas vão orar por você. O evangelista Vitor também. Amém? Mas espere um pouquinho. Mas pode ficar de pé. A igreja é liberdade, irmão. Aqui você pode pular. Aqui você tem liberdade do Espírito Santo. Romacho, moço, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele me diz assim, que Ele não esqueceu do chamado para louvar que Ele te deu. Eu vejo na tua frente, moço, vários instrumentos, e o de corda eu vejo 2. O Senhor não esqueceu. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. E Deus ainda
investe em você. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas eu sei que Deus, Ele quer fazer um movimento dentro da sua vida, na sua vida e através da sua vida. O Senhor diz assim: lembra de onde eu te tirei, filho? Lembra quando eu falava contigo lá? Então, eu sou o mesmo ainda. Solta. No reino do Espírito está acontecendo exatamente isso, o que eu falei. No reino do Espírito está acontecendo exatamente isso. O Senhor está chamando você para cá. O Senhor está dizendo: Samuel, vem! Vem, Samuel! Porque eu estou aqui. Você está pronto, Davi? Você está pronto para receber algo de Deus, Davi? Você está pronto para receber um envio apostólico, Davi? Está? Pois eu quero fazer isso com você. Eu quero quebrar todo o jugo. Eu quero quebrar todo o jugo da sua vida. Tudo aquilo que era de palavra contrária, eu quero quebrar sobre a sua vida. O Senhor quer quebrar todo o jugo contrário. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, que o Senhor quebre sobre a vida de cada um aqui. Você está vendo o que está acontecendo no reino do Espírito? Está? Deus está dizendo: vem. O Senhor está dizendo: eu quero te usar. O Senhor está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi. Eu te chamei e eu te escolhi. E hoje o Senhor está dizendo isso para você. Enquanto nós vamos louvar, eu quero que você venha aqui na frente. O mesmo Deus que está sobre a minha vida é o mesmo Deus que está na vida de todos os obreiros dessa casa.